A história que trago hoje é sobre um jovem pianista de seus 14 anos chamado Kousei Arima, que é o protagonista de um anime titulado Shigatsu Akimi no Uso, cuja tradução para o português mais aproximada seria A Sua Mentira em Abril. A história se debruça sobre esse garoto, filho da grande pianista Saki Arima, uma das maiores do Japão, que pouco depois de perder a mãe vitimada por uma doença degenerativa grave, que a privou dos movimentos e, consequentemente, também do estar ao piano, mergulha num trauma devastador, tanto pela perda da mãe, quanto pela impossibilidade de voltar a se conectar com a música como tanto gostava. Tudo começa, basicamente, quando, na última apresentação em que Saki, a mãe de Kousei, comparece para assistir o filho, e ele, com seus 10 anos de idade, esperava conseguir curar a mãe através da música, e tamanha era a sua precisão e dedicação na hora de repetir a partitura ao piano, que ele era chamado de um metrônomo humano. Na verdade, com 4 anos de idade, esse garoto já era um prodígio. Afinal de contas, ele era filho da maior pianista do Japão, e não fazia isso apenas porque a mãe exigia, mas sim porque ele gostava. E, quando ele executa a peça, a mãe o critica, e não somente critica, ela bate nele com a bengala, dizendo que ele desrespeitou a partitura. Diante disso, da doença da mãe, da grosseria com que ela se ouve para com ele, desabafa, ele explode dizendo: é melhor que a senhora morra mesmo, porque eu fiz tudo para que a senhora ficasse boa. Ele vai embora. Na verdade, depois se descobre que ela disse isso porque quer que o filho consiga se desligar mais dela, só que naturalmente não foi uma boa escolha, e isso vai ter reverberações mais à frente. Quando ela vem a falecer, Kousei mergulha, e mergulhar não é apenas a figura de linguagem, num quadro pra lá de doloroso. Ele não somente sente a perda da mãe, o pai não aparece na história, sabe-se que ele é um executivo, mas ele não aparece até que o anime termina. Na verdade, termina, tem um OVA e o pai de Kousei não dá as caras. E quando ele se vê a sós, ele não consegue sequer mais tocar o piano. Ele toca, mas ele não consegue ouvir o som que produz nas teclas. E como se isso não bastasse, como se isso já não fosse suficientemente atormentador, imagine o que é você tocar um instrumento e não conseguir perceber o som que você está produzindo, sobretudo quando você ama fazer música. Ele passa a enxergar uma figura terrível da mãe. Uma figura da mãe com os olhos velados pelos próprios cabelos, e quem acompanha a literatura de anime e de mangá sabe bem que quando se vela o olhar de um personagem, basicamente existem 2 circunstâncias. Primeiro, ele deve estar profundamente irritado ao ponto de explodir com alguém. Ou, segundo, ele não deseja revelar as emoções porque pode também ser uma entidade maligna. É nesse segundo caso que se insere essa visão que passa a atormentar Kousei cada vez que ele vai ao piano. Ele vê uma figura maligna da mãe a atormentá-lo, assim, deliciar com o sofrimento dele por não conseguir reproduzir o som quando senta ao piano. Isso começa a mudar graças à intervenção de 2 personagens. Uma delas, Kaori Miyazono, com quem ele passa a se relacionar, uma violinista extraordinária, mas que, diferentemente dele, fazia questão de não seguir as partituras, embora soubesse muito bem interpretá-las, e que descobre-se mais à frente que tinha uma paixão enorme por ele quando o viu tocar aos 4 anos de idade e decidiu que ia aprender violino para poder fazer um dueto com ele lá na frente. De fato, ela é uma senhora violinista. Ela passa a meio que atormentá-lo para que ele volte ao piano. Ele volta, mas ele diz: eu não consigo ouvir o que estou tocando. E traz uma metáfora para lá de curiosa nesse sentido, ao dizer que é como se eu estivesse no fundo do oceano, e não importa o quanto eu bata nas teclas, não sai som algum. Isso só vem mudar quando, depois da aparição de Kaori Miyazono, uma segunda personagem aparece, que é exatamente Seto Hiroko, a amiga mais próxima de sua mãe, que também fazia função de tia para ele. Ela que o estimula a voltar ao piano e dizendo: você disse que não consegue ouvir o som. Já parou para pensar que isso pode não ser uma desgraça, mas sim um dom? Essa intervenção faz toda a diferença. Kousei decide fazer uma nova apresentação ao lado de Kaori,
por um acaso ela não comparece porque adoece, e vai se descobrir depois que ela também tem uma doença degenerativa análoga à que vitimou a mãe de Kosei. Só para a gente ter uma noção do tamanho do drama. E ela não aparece, mas ele decide apresentar a peça, e ele escolhe exatamente Lebensleid, ou O Sofrimento do Amor, de Rachmaninoff e Kreisler, se não eu estou enganado. Qualquer coisa, por favor, me corrijam aqui nos comentários com relação à autoria. Mas o fato é que ele escolhe essa peça porque era a favorita da mãe, e vejam bem o termo, Os Sofrimentos do Amor. Ele a executa com maestria, com perfeição, e nesse momento ele volta a ouvir o som do piano, ele ouve o que está tocando, e a mãe que ele reencontra não é mais aquela mãe terrível que vem para atormentá-lo. Que foi, por sinal, talvez a última lembrança que ele teve da mãe em vida. Mas sim, a mãe que ele tinha esquecido, a mãe que ele amava e que também o ensinou a amar a música. Depois de fazer a apresentação, ele consegue finalmente chorar a perda dessa mãe. Mas como se isso não bastasse, quando parece que tudo já está feito, ele conseguiu fazer essa travessia, eis que ele descobre que Kaori está doente, que a doença é análoga da mãe. E é uma cena muito forte, porque ele atualiza tudo. Quando ele a vê no hospital, na cama, ele disse: não, de novo não, outra vez isso não. Mas o mais belo em tudo isso é o fato de que, apesar de ser uma atualização, não se trata de uma repetição, como a gente sempre costuma dizer na clínica em psicanálise. Nem sempre a repetição vai ser igual. A repetição pode trazer algo novo e melhor. E é o que acontece com Kosei. Mesmo atormentado pelo fantasma dessa perda da mãe, que ele conseguira finalmente confrontar, ele decide encarar isso. E da mesma maneira como o Kaori exigiu que ele voltasse a tocar, ele disse: você vai ficar bom e vai tocar comigo. Você me infernizou para voltar a tocar, agora eu quero que você toque comigo também. E na apresentação, que deveria dar exatamente o encerramento deles dois, que é o clímax do anime, ele toca. No mesmo momento em que ela submete a uma cirurgia que, para todos os efeitos, deveria mitigar o sofrimento e permitir que ela vivesse mais um pouco. Enquanto ele toca, a cirurgia é levada a efeito, e é uma cena muito bela, tão bela quanto pungente, em que o que antes o atormentava, no sentido de não ouvir o que ele produzia ao piano enquanto tocava, muda completamente de feição. Ele toca com maestria, comunica sentimentos únicos em cada nota que produz ao piano, mas ele também sente com toda a intensidade o que está tocando. Ele vê a própria Kaori tocando o violino ao seu lado, e tudo vai se alternando até o clímax, no qual ele percebe que ela partiu. E é um momento de partir corações também, verdade seja dita. Mas a grande mensagem do anime talvez seja exatamente essa: de que amar pode muitas vezes também passar pelo dizer adeus a quem a gente mais ama. Mas que dizer adeus a quem se ama também é uma prova de amor. Também é a nossa possibilidade de fazer um aceno final com amor a quem nos é caro. De poder perceber que não precisamos sustentar apenas as lembranças de dor e de sofrimento, mas que levamos as lembranças de quem nos é caro, porque nos é caro. E sendo alguém que amamos, sempre vamos levar, ainda que não venhamos a lembrar por algum motivo, as lembranças a partir daquilo que é importante para nós. E isso nos remete exatamente ao que é o objetivo dessa nossa playlist. Falar de luto é, antes de tudo, falar do amor que está antes, durante e depois do luto. Se achou interessante, deixa aqui embaixo os seus comentários, diz o que você achou. Se gostou, deixa o seu like ou dislike se não gostou. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as nossas notificações. Lembrando que ao final deste mês, no dia 25 de março, acontecerá mais um encontro do nosso grupo de estudos online Narrativas da Finitude. Você pode se inscrever aqui embaixo, entrando na nossa página do Instagram ou entrando em contato também via WhatsApp. As inscrições estão abertas até o dia 23 deste mês.